Boa noite a todos. Que a paz de Jesus comece a ser cada dia mais construída dentro do nosso coração. O título da exposição, para quem observa esses detalhes, é Os Efeitos do Espiritismo. É interessante nós notarmos que tudo aquilo que nós fizemos, pensamos, participamos, traz resultados, traz efeitos na nossa vida. Dependendo do que estamos fazendo ou observando, poderão ser efeitos bons, salutares, mas poderão ser efeitos negativos, malévolos. Desde uma simples leitura de uma revista, de um tema, ou assistir um filme. Assistir filmes, por exemplo, de violência, traz efeitos dentro de nós. Cientificamente já se comprovou isso através de experiências, e uma delas, comentada há pouco por uma amiga, que nos disse que foi feito com 2 grupos de jovens. Um grupo assistiu um filme de violência, e um outro grupo assistiu um filme de solidariedade, um filme de amizade. E os 2 grupos depois, separadamente, foram disputar uma partida de um esporte. Aquele grupo que assistiu o filme de violência, a atividade esportiva foi muito mais violenta, muito mais brigas, discussões, e os outros não. Um efeito imediato de um filme, muitas vezes, que a gente às vezes não presta atenção no que está assistindo. Como nós estamos numa casa espírita, especialmente aqui no Ceará, nos dedicamos muito ao convite ao estudo, é justo nós sabermos qual é o efeito que a doutrina espírita pode proporcionar a cada um de nós. Que resultados o espiritismo pode ter sobre a nossa vida. Allan Kardec também tinha essa preocupação. E o codificador, um eminente pedagogo, um cientista, coloca no Livro dos Espíritos, na sua última parte, na conclusão desta obra, especialmente no item 7, ele faz uma análise sobre quais são os efeitos que a doutrina espírita pode ter sobre o indivíduo. Claro que quando nós analisamos individualmente, somando os indivíduos, formamos uma sociedade, né? Mas aqui no caso vamos abordar a temática especialmente sobre o foco do indivíduo. Mas Kardec, como dissemos, um pedagogo, entendia de que os seres humanos são muito diversos. Cada um de nós tem a sua experiência, não só dessa encarnação, como das outras, mas vamos colocar dessa encarnação, tem as suas leituras de vida, os seus entendimentos. Então, cada um com as suas idiosincrasias, faz a compreensão de um tema, de um texto, de acordo com as suas cores e com a sua própria lente. Se nós pegarmos um grupo de alunos, de 40 alunos, por exemplo, e dermos o mesmo texto para todos os alunos, e pedirmos para esse aluno resumir em breves palavras o que ele entendeu, nós vamos ver 40 resultados diferentes. Porque cada um vai buscar aquilo que mais tocou, aquilo que mais chamou a atenção, aquilo que ele mais entendeu. Então Kardec ressalta bem nessa parte inicial desse texto, de que cada um tem a sua idiosincrasia. Então caberá a cada um, dentro das suas experiências, dos seus entendimentos, tirar as lições que a doutrina espírita pode lhe trazer. Novamente, Kardec faz um alerta, dizendo de que a doutrina espírita em si, ela tem uma completude muito interessante. Mas, mesmo assim, não devemos exigir nem de nós mesmos, e muito menos dos outros, transformações abruptas, à medida que vamos conhecendo os princípios espíritas, as ideias espíritas. Porque toda transformação
ela tem que ser de uma forma construída lenta e gradualmente. Tudo que é construído de uma forma muito rápida não tem sustentação. Então, mesmo a doutrina, como nós vamos falar daqui a pouco, os efeitos que ela nos traz, eles vão sendo efeitos que gradualmente vão havendo transformações dentro do indivíduo. E não são os princípios ou as ideias que são fracas, mas é a ação que aquilo provoca dentro de cada um de nós. Agora, é muito interessante, para quem já teve um pequeno contato com a doutrina espírita, seja uma simples leitura de um texto, assistir uma palestra esporadicamente, ou ler um livro rapidamente com a temática espírita, sempre o efeito que traz para esse indivíduo é um efeito positivo. Os princípios espíritas, eles provocam em cada um de nós verdadeiras revoluções nas nossas ideias. A reencarnação, a lei de causa e efeito, a evolução progressiva, a imortalidade da alma. Muitas vezes são ideias vagas, que ouvimos às vezes em algumas doutrinas religiosas, mas que quando vamos conhecer na doutrina espírita, não são mais simples ideias, mas são princípios comprovadamente aceitos, quando racionalmente entendidos. E isso, de certa forma, provoca em cada um de nós, às vezes, abalos profundos. E nós vemos que muitas vezes esses abalos, ideias que já estão consolidadas, muitas vezes lá no nosso íntimo, às vezes isso provoca na gente algum temor. Porque nós temos algumas crenças, às vezes consolidadas, mas não são crenças fundamentadas. E quando vem uma ideia de reencarnação, aquilo diz, não, mas não pode ser. Para alguns, isso começa a provocar verdadeiras buscas em algo mais. E para outros, aquilo fica como um temor de mudar aquilo que tem nos seus conceitos e se afastam, de uma certa forma, não buscando mexer naquilo que ele está, de certa forma, consolidado dentro de si. Estamos dizendo isso para lembrar uma parábola. Uma parábola dita pelo Mestre Jesus, onde ele nos coloca as diversas formas de compreender a mensagem verdadeira, a mensagem do Cristo, e aqui colocamos a doutrina espírita, que nós conhecemos como a parábola do semeador. É muito interessante essa parábola, e nós vamos ler ela, porque ela não é uma parábola muito extensa, e ela nos dá um entendimento muito grande desta terra que nós somos. Aquele que semeia, saiu a semear. E semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, na estrada, que é compacta a terra, então ela não aprofunda. E os pássaros do céu vieram e comeram a semente. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra por causa das pedras. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Então é a terra, muito pouca terra, por causa das pedras, a semente logo brotou. Mas, levantando-se o sol, as queimou. E como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Está lá em Mateus, capítulo 13. Esta parábola de Jesus nos coloca muito bem os matizes que nós trazemos dentro de nós, a terra que nós somos para receber esta boa semente. Lembremos
que a semente foi lançada em toda a terra, em todos os tipos de terra. E dependendo, a semente nós sabemos era boa, porque ela frutificou mesmo na terra com pedras, mesmo entre os espinheiros. E mesmo no caminho, onde a terra é compactada e ela não aprofundou, ela serviu para alguma coisa. Serviu de alimento para os pássaros. Então a semente ela é boa. A mensagem do Cristo, a mensagem da doutrina espírita é excelente. Depende do solo onde está sendo semeada. Isso nos remonta, na compreensão da doutrina espírita, os diversos tipos de solo, às etapas evolutivas de todos os seres. Já fomos essa terra compactada do caminho, já tivemos muita dureza, talvez para não receber a semente da boa nova. Talvez já fomos a terra pedregosa, que com pouca terra não há sustentação para a manutenção dessa semente frutificar de uma forma profícua. Talvez já fomos também os espinheiros, onde os nossos próprios espinhos sufocaram a semente que estava para florir. Talvez estejamos já hoje no período da terra fértil, alguns dando 100 por 1, 60 ou 30 por 1. Quando nós já estamos despertos para que essa boa semente frutifique dentro de nós, e nós já não vamos mais em busca do espiritismo, da doutrina, por curiosidade, por alguma coisa passageira, mas uma busca um pouco mais profunda, quando nós nos envolvemos mais no próprio conhecimento e no estudo da doutrina espírita, Kardec nos diz que os efeitos que a doutrina espírita provoca dentro de nós são muito mais intensos e duradouros. Esses efeitos, nós vamos ver daqui a pouco, são então mais intensos, provocam transformações mais profundas e não são fugazes, são duradouros. Quais são então os efeitos que Kardec coloca para nós que o Espiritismo pode proporcionar, dependendo do indivíduo, né, pode proporcionar a cada um de nós? O primeiro efeito que ele nos coloca é o desenvolvimento do sentimento religioso. É muito interessante, Kardec aborda o termo religião, religiosidade, porque no conceito espírita, no conceito mais aprofundado, a religião tem uma conotação diferente do que nós procuramos às vezes e encontramos no mundo como um todo. Religião não é um rótulo que nós utilizamos para dizer eu sou isso ou aquilo. Religião não é seguir rituais, sacramentos ou atos exteriores. Não é simplesmente aceitar dogmas ou fazer algumas coisas que são prescritas por tal ou tal filosofia. O termo religião, e aí usamos o termo religiosidade, que proporciona, acho que um entendimento mais profundo, é muito mais do que isso. Religiosidade, que a doutrina espírita ajuda a desenvolver esse sentimento, significa uma plena confiança em Deus, na sua justiça e na sua misericórdia. Não uma crença, um entendimento vão, mas uma certeza da existência deste ser criador. Religiosidade significa uma busca incessante de uma melhoria íntima, de uma renovação interior, de um crescimento espiritual. Como são intensos e duradouros os efeitos, não é algo muito rapidamente feito, mas é construído, consolidado. Também significa o abandono dos conceitos materialistas que nós trazemos para a vida e todos os resultados perniciosos dessa filosofia. Porque o materialismo, entendido como filosofia de vida, traz resultados negativos para o nosso entendimento de vida.
Então, a doutrina espírita, no desenvolvimento do sentimento religioso, proporciona especialmente esses 3 aspectos. Nos ajuda, então, a compreender, dentro das nossas limitações, esse Deus como um Pai amoroso, como a justiça implacável, sim, mas extremamente amorosa. Uma justiça que ela acontece porque há uma lei maior que nos rege, mas acima da justiça, ou junto à justiça, há a misericórdia do Pai. Então deixamos de ser tementes a Deus, ou seja, paramos de ter medo de Deus e começamos a amar a Deus, a compreender Deus dentro do nosso nível evolutivo. No sentimento de religiosidade, nós também perdemos, ou começamos a perder, o medo da morte. Porque a morte, que com todos os seus estigmas, e com aquele aspecto lúgubre que ela tem, que é nos demonstrado, entendemos que é apenas uma passagem, uma das muitas passagens do espírito imortal. É uma mudança de dimensão, é uma deixada de uma vestimenta velha para ir para outra dimensão, se preparar para vestir uma nova roupagem terrena. Então a morte perde todo aquele temor que proporciona aos seres humanos. O sentimento religioso, no conhecimento espírita, no entendimento espírita, não é mais assumirmos algum compromisso de ir a um templo religioso. As pessoas ainda têm, às vezes, essa ideia. Não, hoje eu vou no templo religioso, na igreja, no templo ou na casa espírita, cumprir com o meu compromisso religioso. Não é nada disso. Nós estamos aqui buscando informações, bagagem que nos auxiliem nessa construção do sentimento religioso. Mas o nosso comprometimento religioso, a nossa atuação em religiosidade é na família, é na sociedade, é no trabalho, é no trânsito, é também na casa espírita, na igreja, lá dentro também. Não só ali, mas em toda a nossa vivência. Então, religiosidade é muito mais do que vir a um templo religioso, mas vivenciar aquilo que está servindo para nós como um alicerce, como uma bagagem, aquilo que nós temos uma compreensão mais profunda. O segundo efeito, diz Allan Kardec, é a resignação nas vicissitudes da vida. Olha, isso é muito importante, porque quem de nós não tem problemas, não passa por sofrimentos, não tem vicissitudes? A doutrina espírita, para quem adentra nela, começa a compreender e a vivenciar, compreende de que as crises existem, as dificuldades existem, mas começamos a enxergar tudo que nos cerca por um outro ponto de vista. Saímos de um ponto de vista egoísta e mesquinho, muito pequeno, que nos limita a uma visão muito curta. E o Espiritismo amplia a nossa visão. Começamos a ver as coisas, e no caso as vicissitudes, pelo ponto de vista espiritual. Ora, já temos a certeza da imortalidade, já temos a certeza da reencarnação, já temos a certeza que nada há por acaso, não há dado por sorte ou azar, tudo há um motivo, há um porquê. E o que é mais importante, o motivo, o porquê sempre é justo. Quando nós começamos a olhar pelo ponto de vista do espírito imortal que somos, aquilo que era talvez um transtorno terrível, que nós achávamos que não conseguiríamos passar, começamos a entender na sua profundidade, começamos a ver quais são os objetivos daquela situação negativa. E de certa forma, lentamente, mas gradualmente, começamos a superar as nossas dificuldades. Então a doutrina espírita promove uma ressignificação
nos problemas da vida, nas dores e no sofrimento. Porque a certeza da causa justa nos dá um consolo maior. Hoje entendemos, à luz da doutrina espírita, de que as dificuldades não vêm especialmente por 3 motivos. Ou é uma expiação, que é um resgate de um débito nosso no passado, pode ser dessa encarnação ou de uma outra, se a gente não encontra a causa nessa. Pode ser uma prova pedida pelo Espírito, porque esta prova, o Espírito, nós lá no plano espiritual achamos, não, isso aqui vai me ajudar a evoluir mais, nós pedimos a prova e ela nos vem. Ou um Espírito missionário. Então, de qualquer forma, é para nosso bem, para nossa evolução. E esse entendimento nos dá essa resignação frente às vicissitudes e nos dá coragem nos momentos de aflição. Não só nas vicissitudes. Nós começamos também a compreender um pouco mais o que é a verdadeira felicidade, o que é o verdadeiro sucesso. Saindo um pouco, talvez, do campo da materialidade e entrando um pouco mais no campo da espiritualidade, para entender verdadeiramente o que é felicidade, o que é sucesso. Se nós estamos hoje colhendo fruto do passado, que são os resultados, isso também nos remete a outro pensamento. Se eu colho o que eu plantei antes, eu estou semeando agora o que eu quero colher no futuro. Então o futuro, o meu futuro, não depende de mais ninguém a não ser de mim. Se eu quero um futuro de paz e felicidade, é só começar a semear. A semente vai vir, vai frutificar. Se eu estou colhendo algo negativo, foi porque eu semeei uma coisa negativa. Então não começo a colocar nas minhas mãos o entendimento de que cabe a mim construir o meu futuro. Kardec utiliza que felicidade é atração consciente no bem. Olha que interessante. O que é felicidade para nós muitas vezes? Às vezes é um entendimento de a gente estar financeiramente bem, em saúde, a família em paz. E isso às vezes, quando nós estamos tudo isso bem, nós estamos em felicidade. Mas se a gente parar para perceber, nós temos momentos assim na nossa encarnação, mas são muito poucos. Porque ora nós estamos com um problema de saúde, ora um problema de relacionamento, ora é com o filho, ora é com a gente mesmo, ora é com problema financeiro. Sempre há alguma dificuldade conosco. Então nós nunca estaríamos felizes se dependêssemos desses artifícios. Agora, como diz Kardec, felicidade é atração consciente no bem. Se nós tivermos a consciência de trabalhar sempre no bem, nós já estamos no estado de felicidade. Não para amanhã, mas a partir de agora. O terceiro efeito, Kardec coloca, é o estímulo à indulgência, perdão e tolerância. Isso é algo muito importante para nós. Porque na doutrina espírita, nós procuramos, para quem a estuda, aprende-se a compreender os defeitos, os erros dos outros. É muito importante sabermos que o outro é um ser ainda imperfeito. Nós temos que entendê-lo porque nós também somos. Então, de como nós vamos exigir de um ser imperfeito a perfeição? Então, o outro vai errar. E se a gente não se der conta que deve perdoar, ter indulgência, ter tolerância com o outro, nós vamos estar sempre em crise conosco mesmo, em crise com o outro. Então, esse entendimento de que o outro ainda precisa aprender é muito importante. Para isso, nós temos que nos despir do orgulho e do egoísmo. Porque nós também vamos ter que nos reconhecer como seres ainda não perfeitos. Nós também necessitamos da indulgência do outro. É muito interessante, certa vez eu falando com uma pessoa, ela me disse o seguinte, que ela sabia perdoar ao outro. Quando o outro magoava, sabia perdoar. Mas ela não sabia pedir perdão para o outro. Então, meio caminho estava andado. Já é algo bom, mas o orgulho estava muito forte dentro dela ainda.
Não se reconhecia um ser que podia errar ainda. Não, eu não posso errar. Eu tenho que ser perfeito como uma pessoa é perfeita. Não somos perfeitos ainda. Então, trabalhar o orgulho, a humildade, a vaidade, é muito importante. A doutrina espírita nos auxilia disso de uma forma muito tranquila e serena. Como dissemos, não haverá transformações abruptas de uma hora para outra, mas haverão transformações certamente seguras e graduais quando nós aceitarmos e compreendermos a vivência da doutrina espírita. Indulgência, que nós falamos aqui, não é ingenuidade, como muitas vezes as pessoas confundem, né? Às vezes, conversando com algum colega, um amigo esses dias, achando, não, indulgência é não ver o defeito no outro. Não, isso é ingenuidade. Indulgência é a gente reconhecer que o outro tem defeito, compreender, até se precaver se esse defeito dele pode me prejudicar. Saber se precaver, ser astuto como as serpentes, como diz Jesus, mas manso como as pombas. Não criar barreiras intransponíveis entre o outro e eu, mas saber lidar com a imperfeição do outro. E com a indulgência, uma consequência natural, vem a caridade. A caridade de fazer o bem, de escutar, de exercitar a prática. E com a caridade, vem o exercício do desapego. Algo que os Espíritos nos dizem que é o maior transtorno para o ser que desencarna, é o apego que ele ainda tem às coisas terrenas. Apego não só às coisas materiais, mas às pessoas, aos sentimentos, ao próprio corpo físico, muitas vezes. Então, nós trabalhamos a indulgência, a caridade, o desapego, certamente estamos nos libertando de coisas que vão nos prejudicar mais agora ou um pouco mais adiante. Kardec diz, nesse mesmo texto, a abnegação da personalidade é o sinal mais eminente de progresso. Se a gente encontrar uma pessoa abnegada, abnegar é negar a si mesmo, não no sentido de abandonar o cuidado consigo. Isso é outra coisa completamente fora do correto. A abnegação é a gente deixar um pouco de si para pensar mais no outro. A abnegação da personalidade, diz cara aqui que a personalidade é aquilo que tudo que alimenta o meu egoísmo, a minha personalidade, que eu sou neste momento, momentaneamente falando. Então, quando nós começamos a abnegar da personalidade, mas estamos já num caminho muito grande de progresso. Então, esses três efeitos que Kardec nos coloca, que o Espiritismo nos proporciona, são fantásticos. Vocês podem estar pensando, eu conheço algum espírita, ou vários, que não conseguiu ainda desenvolver isso tudo. E com certeza, é uma caminhada que nós não podemos nem cobrar do outro em demasia, nem de nós mesmos. Porque depende da terra que nós somos. Esses efeitos são fundamentais da conquista da felicidade. A religiosidade, a resignação frente às dificuldades, a indulgência, são três efeitos que, se nós conseguirmos trabalhar ele numa encarnação, esta encarnação terá sido uma encarnação de muito proveito para esse indivíduo. Cabe a cada um de nós arar a própria terra do coração, ser a terra fértil. Se ainda não somos a terra fértil, somos a terra com espinheiro, com muitas mágoas, com muitos orgulhos, vamos aparar esses espinhos, deixar espaço para que a planta frutifique. A semente é muito boa, é a melhor semente, é a semente excelente. A terra tem que ser trabalhada, a terra somos nós. Quando a boa semente do Espiritismo está lançada no nosso meio, no nosso ser, cabe a cada um de nós fazer que ela dê primeiro 30 por 1, depois 60 por 1, até que ela chegue a dê 100 por 1.
Quando nós conseguirmos isso, e vamos conseguir, tenhamos certeza disso, nós estaremos já num patamar de felicidade que nós ainda talvez não conheçamos, mas é a felicidade plena que os Espíritos nos dão uma luz, dão um sinal de como ela é. Uma tranquilidade, uma paz de consciência, o trabalho sempre no bem, e é isso que nós queremos com certeza. Aproveitemos bem a semente da doutrina espírita, façamos frutificar, para que depois, talvez no plano espiritual, quando regressarmos, não olharmos para trás e nos termos arrependido de, puxa, podia ter feito isso, ter feito aquilo. Vamos arregaçar as mãos e trabalhar em prol de nós mesmos e em prol do nosso próximo. Muito obrigado pela atenção e a paciência de todos, rogando que Jesus continue a nos amparar, a iluminar os nossos caminhos. Boa noite.